Noite. Estamos dando início a mais um Evangelho no Lar. Hoje, quarta-feira, às 8 horas, é o dia e horário que a gente tira na semana para fazer o estudo das palavras de Jesus por intermédio de algum livro. Hoje, particularmente, vamos estudar um trecho do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos fazer algumas reflexões. Então, como eu sempre gosto de comentar, ótima noite, Cat, ótima noite, Luzia, boa noite, Jaque, sejam todas muito bem-vindas. Como eu sempre gosto de comentar, a importância do Evangelho no Lar, irmãs. E bom que estamos aqui conversando, porque hoje com a tecnologia nós conseguimos nos conectar. Eu da minha casa, vocês das suas. Por que se conectar? Porque tudo acontece no mundo das ideias e nós materializamos por intermédio das nossas palavras. E as nossas palavras têm poder. Então, a partir do momento que eu estou aqui falando, emitindo o meu poder e vocês estão aí escutando e também comentando, nós trocamos energias e estamos conectados. E isso é maravilhoso. Então, o Evangelho no Lar é justamente o propósito da comunhão. O Evangelho no Lar traz o propósito da união entre as pessoas, para estudo, para direcionamento de um determinado estudo. Então, o Evangelho no Lar é um procedimento espírita, onde nós escolhemos um dia e horário na semana. Nós do Evangelho Nova Era escolhemos quarta-feira às 8 horas para fazer o nosso Evangelho. E toda quarta-feira às 8 horas nós paramos tudo o que estamos fazendo e fazemos o estudo de algum livro. Fazemos algumas orações, algumas meditações. E como eu mencionei, legal fazer em grupo, em pessoas, como estamos aqui reunidos, e fora as pessoas que vão assistir depois, que nós trocamos energia, trocamos conhecimento. Então o Evangelho no Lar é um direcionamento para os estudos, para a nossa conexão. E todo estudo, conhecimento é alimento para a nossa alma, não é verdade? Então, como de costume, eu sempre gosto de deixar uma água aqui perto. A água, nosso planeta é 70% água, nosso corpo é 70% água. E eu acredito que a água tem um poder enorme de absorção. Então, é indicado no Evangelho no Lar como vamos fazer algumas orações e falar sobre espiritualidade, sobre Jesus, sobre espiritismo, enfim, sobre diversos assuntos que se conectam, né? Nós acreditamos aqui no Evangelho Nova Era na universalidade, no universalismo. Nós nos consideramos universalistas. Nós respeitamos todas as manifestações de fé. Então, peguem a sua água. Eu já acendi a minha vela, que particularmente eu gosto bastante, de trabalhar com o elemento fogo, trabalhar com o elemento água. O meu incenso também está aqui queimando. E agora é o momento que vamos meditar. Então, quem quiser fechar o olho, se conectar, respirar pelo nariz de maneira manual. Muito do nosso dia, e particularmente eu digo por mim mesmo, que trabalho no mercado financeiro e muitas vezes acabo tendo dias um pouco mais atarefados e caóticos, ainda mais por mexer com o dinheiro das pessoas, né? Essa energia tão forte do dinheiro. Muitas vezes acontecem muitas coisas. Então é muito importante a gente saber respirar de forma manual, porque no dia a dia a gente muitas vezes fica muito acelerado. Então eu digo isso para mim mesmo. Agora é o momento que eu vou respirar de maneira manual, acalmar a minha mente, acalmar os meus pensamentos, sentir o meu corpo e agradecer a Deus por mais esse dia de trabalho, por mais esse desafio. Com certeza nesse exato momento eu sou uma pessoa melhor do que hoje quando eu acordei e iniciei esse dia. Muitas coisas aprendi, muitas coisas
tenho a desenvolver e sigo no meu caminho de aprendizado. Mas a cada minuto que passa, o fator tempo é extremamente importante para a nossa evolução. Então, a cada minuto que passa, a cada segundo que passa, nós estamos evoluindo, estamos aprendendo com tudo que é dito, com tudo que é observado, com tudo que é ouvido, com tudo que é tocado. Nós aprendemos com tudo ao nosso redor, fora o nosso sexto sentido, a nossa intuição. Quantos insights temos nos dias, quantas coisas ali, quantas sensações e emoções nós temos ali ligadas a essa expansão, né? Essa conexão por meio da nossa aura, por meio da nossa energia, por esse sexto sentido do mundo espiritual. E todos nós somos médiuns, cada um com um grau diferente, mas todos nós temos acesso ao mundo espiritual, até porque quando a gente faz uma oração, rezamos direto para Deus e nos conectamos com Ele. Quando rezamos para os anjos, para os arcanjos, para Jesus Cristo, que eu acredito ser onipresente, onipotente, onisciente aqui no planeta Terra, quando rezamos para Maria, quando rezamos para os sagrados orixás, todos eles estão no mundo espiritual e nós podemos conversar diretamente com eles. Então, consequentemente, todos nós somos médiuns. Um médium é um intermediário entre o mundo físico e o espiritual. E a partir do momento que eu consigo fazer uma oração para um anjo, para Jesus, para Maria, para os orixás, eu estou me conectando com eles devido ao meu grau. Então, falando em oração, vamos iniciar o nosso evangelho com a oração que nosso Mestre Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus, Maria e José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os buscadores, agora e na hora de nossa passagem. Amém. Jesus, Maria e José. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, defendei-nos com vosso escudo. Ó Príncipe Celeste, pelo divino poder, afastai de nós tudo que não nos faz bem. São Miguel em cima, São Miguel embaixo, São Miguel à esquerda, São Miguel à direita, São Miguel à frente, São Miguel atrás. São Miguel, São Miguel, São Miguel. Aonde quer que nós vamos, nós somos o seu amor, que nos protege aqui e agora. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Obrigado, obrigado. Ótima noite, Fábio. Ótima noite, Ronilda. Ótima noite, Eugênia. Sejam todos muito bem-vindos. Como eu mencionei, estamos aqui fazendo o Evangelho no Lar e vamos ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu deixei para abrir neste exato momento. Eu ainda não escolhi uma página hoje, então eu sempre gosto de fazer isso, e até aproveitando, hoje foi um dia desafiador. E aí, em dias desafiadores, é interessante que muitas vezes a gente costuma rezar mais. Então, desde que eu cheguei em casa, eu tenho meditado, tenho pensado como agir em determinada situação e tenho orado. Então, e parece que quando
Parece que quando no dia tudo dá certo, né? Você tá feliz, tudo dando certo. Às vezes a gente nem lembra de rezar, mas no dia difícil, olha que interessante. A gente lembra de rezar. E em dias difíceis, dias desafiadores, esse livro aqui, ó, Zero Bala, que eu ganhei num centro espírita aqui perto de casa, zerinho. É legal, eu vou abrir aqui numa página qualquer e trazer a mensagem para o meu dia. Como eu pedi ali uma luz, uma luz no fim do túnel, é legal abrir uma página e trazer. Então, hoje eu vou dividir com vocês. Eu tive um dia desafiador e vou abrir uma página aqui pra gente estudar junto. Tá bom, gente? E obrigado por vocês dividirem esse dia comigo. Com certeza meu dia fica muito melhor. Olha lá, ó. Bem-aventurados os misericordiosos. Incrível, né? E é o capítulo 10, capítulo X, que se chama Perdoai para que Deus vos perdoe. Que legal, né? O Espiritismo, eu sou apaixonado pelo Espiritismo e é incrível o quanto o Espiritismo sempre nos traz o perdão, o amor, a bondade, a indulgência, a misericórdia. É incrível. É esse. O caminho é sempre o do perdão. E na Bíblia Sagrada, em Mateus, versículo 7, capítulo 7, Jesus disse: Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Eu tenho ouvido bastante essa palavra misericórdia ultimamente. E na Bíblia Sagrada, no livro de Mateus, no capítulo 10, versículo 14 e 15, Jesus disse, simplesmente, somente Jesus disse: Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se você não perdoar os homens, tampouco o vosso Pai vai perdoar os vossos pecados. A misericórdia é o complemento da mansuetude. Pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem grandeza. Toma. Ai, ai. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas, que pairam acima do mal que lhe quiseram fazer. Uma está sempre inquieta, é de uma sensibilidade sombria e amargurada. A outra é calma, cheia de mansuetude e caridade. Infeliz daquele que diz: eu jamais perdoarei. Porque se não for condenado pelos homens, o será certamente condenado por Deus. Com que direito pedirá perdão de suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa os outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. A misericórdia... Ó, Tom, você que está entrando agora, ouve essa.
A misericórdia não deve ter limites. Quando diz que se deve perdoar ao irmão, não 7 vezes 7, mas 70 vezes 7. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma é grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, tratando com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, mesmo quando a culpa foi inteiramente dele. A outra é quando o ofendido, ou aquele que assim se julga, impõe condições humilhantes ao adversário, fazendo-o sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão, não é por benevolência, mas por ostentação, a fim de poder dizer a todos: olha como eu sou generoso. Então olha que legal, há duas maneiras bem diferentes de perdoar. A maneira sem segunda intenção, generosa, que trata com delicadeza, pensa na outra pessoa, mesmo se a outra pessoa estiver inteiramente errada. E a outra maneira, que é querendo se mostrar, deixando o ego ali tomar conta, né? Então, nessas circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera, de uma e de outra parte. Não, isso não é generosidade, mas apenas uma maneira de satisfazer o orgulho. Em todas as contendas, aquele que se mostra mais conciliador, que revela mais desinteresse próprio, mais caridade e verdadeira grandeza da alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Olha que interessante esse texto incrível sobre a misericórdia. Como traz reflexões, né? E particularmente, vou dividir algo com vocês. Quantas situações acontecem no nosso dia a dia e muitas vezes que estamos rodeados de pessoas, muitas vezes no ambiente de trabalho, enfim, quem trabalha com público, com pessoas ali ao redor, eu particularmente tenho uma dificuldade imensa, estou trabalhando nisso, de segurar a minha face, o meu rosto. Então, se acontece algo que me desagrada, muitas vezes eu mostro no meu rosto, sou muito sincero, tenho uma sinceridade aguda, sou aquariano, um aquariano sincero. Então, muitas vezes reflete. E hoje no trabalho, por exemplo, eu fiquei nervoso, e aí um amigo meu falou comigo, eu falei, não, calma, não, tá tranquilo e tal. E aí eu tô pensando, né? O quanto as pessoas querem saber o que está acontecendo, querem falar sobre o que está acontecendo, né? Não, faz isso, faz aquilo, não sei o quê. E, cara, E o ponto é uma situação minha, né? Uma situação nossa quando acontece algo conosco. E somente nós sabemos a melhor forma de sair dessa situação. E muitas vezes pela nossa cabeça passa inúmeras situações. Não, vou fazer isso, que pode acontecer isso, vou fazer isso, pode acontecer isso. Enfim, a gente pensa, né? Como eu mencionei no começo aqui da live, a ideia vem primeiro no mundo das ideias, né? Na nossa consciência, na nossa mente. Nós elaboramos aqui e depois ou falamos ou agimos. Então, a partir do momento que eu mando hoje uma mensagem é um falar também, um e-mail é um falar. Então, nós estamos nos expressando. A partir do momento que nos expressamos,
passamos do mundo da ideia para o mundo físico, para o mundo material, e é onde realmente as coisas acontecem. E aí o que eu quero dizer com isso? Que todas essas coisas que acontecem com a gente, nós que vamos saber a melhor forma de lidar com aquilo. E de muitas coisas que nós pensamos, o Evangelho veio certeiro hoje, falando sobre a misericórdia, falando sobre o perdão. Então, eu acho que é uma reflexão em busca desse caminho do meio, de agir, mas também agir com sabedoria, agir pensado. Pensar o que vai ser dito, o que vai ser expressado, não deixar a emoção tomar conta. Mas saber também que todo mundo erra e que temos que perdoar, e que nós erramos também. E para que eu seja perdoado, como o texto muito bem disse, eu preciso perdoar. Então muitas vezes somos convidados a praticar o ato do perdão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E o melhor caminho é o perdão, porque em algum momento nós vamos errar e precisaremos ser perdoados. E o perdão também nós tiramos o peso das nossas costas, né? A partir do momento que nós perdoamos a outra pessoa, nós estamos nos perdoando também. Estamos deixando aquele fardo mais leve. Quantas vezes ficamos carregando um monte de coisa nos nossos ombros, e é o perdão que limpa. Então, sou muito grato pelo estudo de hoje, por esse texto maravilhoso que o Evangelho segundo o Espiritismo pode nos proporcionar. Então eu gostaria de propor novamente uma meditação, a gente refletir sobre o que foi dito. Em alguns momentos, fazendo terapia, a minha terapeuta, ela passou um exercício para mim. E eu gostaria de dividir esse exercício com vocês. Ela pediu para que todos os dias, quando eu acordasse, eu tivesse um pouco mais estressado, ou antes de dormir, em algum momento do dia, meditando, enfim, em algum momento do dia, que eu parasse e escrevesse 5 coisas que eu sou grato. Todos os dias. E aí eu comecei a escrever 5 coisas, às vezes mais. E aí eu fui percebendo que muitas vezes a gente, por ser um exercício novo ali na época para mim, né? Não sei quem já faz aqui ou quem não faz e queira começar, é muito interessante. Muitas vezes a gente começa agradecendo coisas muito macro, assim. Só que aí com o passar dos dias, até você pensar, não vou repetir o de ontem, repetir de novo, né? Deixa eu pensar uma coisa nova. É legal que você vai vindo mais pro micro e começa a agradecer as pequenas coisas do nosso dia a dia. Então hoje eu gostaria de fazer esse exercício aqui com vocês. Agradecer pela live de hoje. Agradecer pela energia de todos aqui que foi trocada, por vocês me ouvirem, por fazer esse estudo comigo. Agradecer a tecnologia que permite essa conexão, né? Hoje a internet cada vez mais se desenvolvendo, estamos entrando numa nova era digital. Muitas coisas novas acontecendo e vai mudar muito mais ainda, nós estejamos preparados ou não. É uma ordem natural da evolução e vai mudar. E já está mudando muito rápido. Então, cada vez mais que nós nos adequarmos, melhor. Então, a tecnologia hoje, ela dá acesso a muitas coisas. E nós, com a nossa consciência, conseguimos direcionar que tipo de conteúdo nós queremos. O que eu quero aprender, o que eu quero me conectar, o que eu quero receber de informação, né? Nós conseguimos decidir isso. Nós somos donos do nosso próprio Ori, da nossa própria cabeça. Nós podemos direcionar o que nós queremos ver ou ouvir. E a internet permite tudo. Tudo e muito mais, muitas coisas. Então, obrigado à internet por
fazer possível essa conexão. Obrigado ao tempo, obrigado por esse dia, obrigado pela minha vida, pela minha consciência, obrigado pelo meu corpo físico que permite essa possibilidade da vida de poder aprender aqui na matéria, aprendendo com todos vocês, aprendendo com o meu dia a dia, com todas as situações, aprendendo com o tempo. E obrigado, Deus, pela vida. E dessa forma eu gostaria de agradecer a todos pelo Evangelho de hoje, estarmos aqui reunidos em nome do Mestre Jesus Cristo, que se faça presente. Jesus disse, onde houver 2 ou mais pessoas reunidas, Ele estará presente, e com certeza neste momento Ele se faz presente em nossos corações, nos iluminando, nos dando sabedoria e direcionamento. Obrigado, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus, Maria e José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os buscadores, agora e na hora de nossa passagem. Amém. Jesus, Maria e José. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, defendei-nos com vosso escudo. Ó Príncipe Celeste, pelo divino poder, afastai de nós tudo que não nos faz bem. São Miguel em cima, São Miguel embaixo, São Miguel à esquerda, São Miguel à direita, São Miguel à frente, São Miguel atrás. São Miguel, São Miguel, São Miguel, aonde quer que nós vamos, nós somos o seu amor, que nos protege aqui e agora. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Amém, axé. Obrigado a todos por hoje. Uma ótima noite.